E o campeonato do Flamengo, qual será, hein? O Flamengo estreou com vitória, 3-0 para cima do Coritiba. Aliás, o Flamengo esteve em campo depois de muito tempo, né? Porque no meio de semana não esteve, no final de semana passado foi o baile, no outro meio de semana foi o Alcas. Apareceu, finalmente apareceu. E não é que não teve tanto também naquela rede do Fla-Flu. Né? Não é? Exatamente. E venceu 3-0, esse tem sido, nesse marasmo do Flamengo, esse tem sido o principal jogador. O Ayrton Lucas testou o goleiro logo de cara e depois fez esse golaço aí. Tem sido incrível, né? Tem sido o principal jogador do Flamengo aí. E hoje nós tivemos um Pedro no banco. O Gabigol deixou dele, depois de 10 jogos voltou a marcar. Mas o Pedro também deixou dele no segundo tempo. E deixou o recado dele também, disse que não gostou de fato. E deixou o recado dele, disse que não gostou. Começa por aí o trabalho do Sampaoli, ou André? Começa, mas tem uma coisa que é muito importante, né? Principalmente em relação à temporada anterior. A mexida que o Flamengo fez nessa vida de 2 temporadas distintas, tem a primeira parte em que uma série de coisas acontece de uma determinada forma. No caso de 2023, essas coisas não aconteceram. E em relação ao ano passado, quando a mudança foi feita num momento em que o Campeonato Brasileiro provavelmente já estaria fora de alcance e a comissão que chegou com o Dorival foi obrigada a tomar decisões e estabelecer o que era mais importante, ganhou as 2 Copas, que era o que dava para fazer. Agora, o Sampaoli, imaginando que ele vai permanecer no Flamengo, vai até o final do ano, vai ficar no ano que vem também, tomara, né? Ele tem o Campeonato Brasileiro inteiro pela frente. Ele assume o Flamengo amanhã. O Flamengo tem 3 pontos na primeira rodada, então ele não lida com nenhum passivo em relação ao Campeonato Brasileiro. Perfeito. Ele lida com o passivo de um time que ainda vai ser formado por ele, né? Mas além disso, que eu considero muito importante, a mexida feita, no sentido de dar ao treinador que chega todas as possibilidades. Mas o Flamengo perdeu para o Alcas. Vai ter que recuperar isso. Já tem jogo no meio de semana no Maracanã, em que os 3 pontos são absolutamente fundamentais. Mas há tempo dessa vez. É uma coisa atropelada, mas existe tempo. E aí é o encontro de um treinador que desde que chegou ao Brasil e começou a conhecer o futebol brasileiro, sonhava em dirigir o Flamengo. Desde os primeiros meses trabalhando no Santos, ele já percebeu que uma coisa é você competir contra o Flamengo, outra coisa é você ser o Flamengo e competir com os outros. Ele vai ter essa oportunidade com um elenco que segue sendo o melhor do Brasil, com possibilidades de colocar a cada vez que o time entrar em campo, o time que é favorito, contra todo mundo, exceto contra o Palmeiras. Talvez contra o Fluminense, porque o Fluminense se incorporou demais e assumiu uma personalidade de novo demonstrada nesse fim de semana com a estreia do Campeonato Brasileiro. Mas as coisas têm uma excelente possibilidade de andar bem a partir de agora, porque ele é um excelente treinador. Imagine o Gerson, se está feliz ou não está feliz. Nossa, já trabalhou com ele, inclusive. Com a chegada do treinador com quem ele trabalhou no Olympique de Marseille. Até o uso dele pela esquerda com funções muito mais ofensivas é uma possibilidade. Agora, não dá para imaginar que o Sampaoli vai se preocupar com se jogador A está feliz com o seu papel, não se preocupa. Ou se não está, se jogador A ou B quer marcar ou não quer marcar, ninguém vai deixar de marcar. E eu acho que ele vai fazer o que ele sempre fez. O futebol dele é um futebol caracterizado, né, pelo sistema que ele utiliza, a forma como ele trata os jogadores, a sua obsessão pelo futebol ofensivo. Eu acho muito interessante a volta dele ao futebol brasileiro, dessa vez dirigindo um elenco que tanto dá a ele o que ele quer, mesmo que ele tenha essa coisa, não, traz, ele já disse, não precisa trazer ninguém agora. Sim. Agora não precisa. Mas daqui a pouco ele começa a pedir. Daqui a pouco. Uma derrotinha, um empatezinho maroto. Eu não sei se é para isso, mas assim, até o final do ano ele já vai começar a... Um goleiro que sai com o pé. Tem goleiro que sai com o pé, que é o Santos. Um meia cujo nome surpreende e é polêmico. Eu, como técnico, não tenho dúvida nenhuma. É melhor, inclusive, que o Jorge Jesus. Ponto pacífico. O que me preocupa é o terreno das relações humanas. Né? E o pouco tempo para isso. Para já ter resultado. Mas mais do que isso, o terreno das relações humanas. Né? Não estar preocupado se o jogador quer marcar, ou vai ser escalado, ou não vai ser escalado, se vai fazer biquinho. Será que politicamente no Flamengo há como sobreviver a isso? O estado de coisas que é o Flamengo. Inclusive como a diretoria age em relação aos técnicos, em relação a esses casos que
Foram muitos nos últimos tempos, né? Então, para mim, ou vai ou racha. Ou ele bota esse time para jogar do jeito que ele gosta, ou ele vai sucumbir a pressões. Uma coisa aqui que me chamou a atenção, eu queria dividir com a mesa. Sampaoli é melhor que o Jesus? Eu não tenho dúvida, como técnico. Como treinador, sim. Como treinador, sim, claro. É óbvio que o Jesus tem essa relação com o Flamengo que é incrível, óbvio. Quem já teve a oportunidade de ver um dia a dia de treinos do Sampaoli, assim, eu já conversei com algumas pessoas, diz que é de outro mundo, assim, é impressionante. Sim, sim. O método, como você olha pro jogo e vê o resultado do treino. As mesmas pessoas dizem que o homem é difícil. Muito difícil. É muito difícil. É muito difícil e quando gera fraturas, quando gera rupturas internas, são normalmente insanáveis. Então, ele precisa realmente que todo o contexto funcione e que não haja essas rupturas. Quando a gente fala de Santos, quando a gente fala do Atlético, o Santos teve todo um estadual ali para ele conhecer o ambiente, para ele arrumar algumas coisas e tal, e fazer o grande brasileiro que fez. O Atlético ele chega e tem a pandemia, né? E tem a pausa do futebol por um tempo, então o trabalho acaba se alongando até começarem os jogos mais importantes. Não é um trabalho perfeito, porque o time na reta final mostra muitas fragilidades defensivas, que também é outra característica do trabalho dele, né? Exatamente. São times que jogam muito no risco. De vez em quando desanda. Agora, o risco também faz parte do trabalho dele e também é uma virtude, né? Muitas coisas boas que o trabalho dele mostra é porque ele joga no risco, é porque ele joga dessa maneira. Veja o time que jogou hoje com uma certa preparação, por exemplo, para um momento que foi muito importante do jogo, que é a volta do Bruno Henrique. Foi um Flamengo em desenho muito parecido com o Flamengo lá de 19, né, com um jogador mais agudo pela esquerda, um pela direita que vem trabalhar por dentro. Gabigol ali essa que é a principal questão, né? Porque o Sampaoli vai querer jogar com Gabigol ou Pedro, ou não vai querer jogar com Gabigol e Pedro. Ele vai gostar de jogar com dois homens abertos, porque, por exemplo, como ele vai usar o Gerson? Porque no Olympique de Marseille o Gerson para ele era atacante pela esquerda em muitos momentos. Sim. Era 3-4-3 e o Gerson não servia para ele como meio-campista, o Gerson servia para ele como um atacante de lado, um meio aberto, podemos dizer assim, em alguns momentos. Então são várias situações que ele vai adaptar, mas eu entendo que potencial para fazer o time jogar bem ele tem, e assim, nem acho que demore muito, porque é um cara que como é que ele vai lidar? Tem muita coisa para a gente discutir aqui, mas só para voltar nisso. Como é que ele vai lidar com a situação Pedro e Gabigol a partir do momento que o Gabigol deu uma entrevista dizendo que tinha conversado com o Vitor Pereira, que quer voltar com a posição dele, que é a posição que ele quer, que ele vai brigar por essa posição, etc. Ele vai falar, a conversa não foi comigo. E no momento em que o Pedro é sacado do time, entrou hoje, fez o gol e tal, e que claramente não gostou, porque entende que a fase dele é melhor que o Gabigol. E até é mesmo, a gente discutir isso aqui até é mesmo. Pega o número de gols que cada um fez. Como lidar? Porque pelo esquema Sampaoli, não me parece, ele pode mexer, não me parece que tem espaço para os dois, vai ter que ser um ou outro. Essa resposta ela não é exata. Uma velha pergunta. Você tem algumas variáveis para colocar sobre a mesa. A primeira é que, como a gente observou, time de sucesso de Sampaoli no Brasil, especificamente recentemente, são com dois homens combinados. Então, com dois pontas de outras características. Isso. Recentemente, a gente ouviu também do Gabriel que ele quer jogar um pouco mais próximo ao gol. Será que tu parece esse cara um pouco mais aberto novamente pelo Sampaoli? Não se sabe. E também, mais aproximado do que ele fazia com o Dorival, é isso? Tem entrevistas e conversas de um Sampaoli que diz que, se for o caso, ele pode adaptar, moldar uma ideia dele, porque o time funciona melhor de outro jeito, pela característica dos atletas. Então, o que vai ser mais importante nesse debate? Tem muita coisa sobre a mesa. Eu acho que não dá para cravar, vai funcionar, ou vai ser Pedro e Gabigol, vai ser Pedro ou Gabigol. Tem uma questão, o Pedro deixou muito claro, de fato, para mim a temporada dele é melhor que a do Gabriel, e o Mário Jorge não consegue explicar muito bem porque que ele opta pelo Gabriel. A mobilidade... não colou. Todo respeito, é o Coritiba. Não colou, Coritiba. Então é melhor fazer o básico, você não tem muito tempo para treinar. Agora, sobre Jesus e São Paulo eu tenho dúvida. Eu não consigo afirmar que... Porque uma coisa... quantas vezes a gente falou aqui no ano passado da chegada do Vitor Pereira ao Brasil, ou da ida dele para o Flamengo, que de fato ele é um grande treinador. Eu acho o Vitor Pereira um grande treinador. Ele não virou a pior pessoa do mundo pelo que aconteceu no Flamengo. E quantas vezes a gente precisa contextualizar também o que é o clube onde o treinador está chegando. Então eu não sei dizer se o Jorge Sampaoli é mais treinador que o Jorge Jesus. Em que contexto? Para qual trabalho? Com qual autonomia? Com acho que é um treinador com mais branca... mais ideias.
mais ousado. Mas quando eu penso em Flamengo é muito difícil. Eu preciso pensar no Flamengo. Claro. São Paulo está chegando ao Flamengo. Sim, não dá para simplesmente... O habitat Flamengo é inquestionável para o Jorge Jesus. Mas aí o Flamengo é capaz de tratar gente que sabe muito de bola como completo ignorante. Sim. O fulano sabe muito de bola, mas ele não deu certo em 3 meses, não sabe nada. Pode potenciar um Jesus que fora do Flamengo jamais o que foi o que foi no Flamengo. É que eu acho que eu não consigo, no debate, no momento, porque a gente acaba, parece que a gente está só... mas quem é melhor? Aquela coisa, né? Quem é melhor? A ou B? Fulano ou Beltrano? Eu tenho que trazer, para mim, o contexto do Flamengo. A torcida está bem incomodada, vem reclamando bastante do desempenho. E foi um time que ofereceu muito pouca resistência. O Ayrton Lucas fez um gol logo no começo. Depois o Flamengo ampliou no segundo tempo com o Gabigol, voltando a marcar depois de 10 jogos, num pênalti sofrido pelo Gerson. E o Pedro, que estranhamente ficou no banco de reserva, não achei nada convincente a explicação do técnico interino Mário Jorge para deixá-lo de fora. Nos poucos minutos nos quais esteve em campo, deixou sua marca e ainda teve a presença de Bruno Henrique reaparecendo. Para mim, o melhor em campo foi o Matheus França. Esse jogador vai jogar com o Sampaoli, provavelmente, porque ele tem habilidade, força, decide, dá passe para gol, é jovem, muita intensidade, esse cara vai jogar. Cebolinha, eu acho que pode jogar, mas vai passar por ajustes ali para que ele coloque o Cebolinha para jogar, vai ter que ser um pouco mais eficiente, mais eficaz na pressão, pós-perda, na pressão, na saída de bola e na definição das jogadas. A gente vai ver um Cebolinha com mais dinâmico, eu imagino, se ele conseguir executar o que imagino, vai ser a ele pedido pelo técnico. Com relação ao Pedro e Gabigol, eu acho que aí, olha, difícil imaginar os dois juntos, hein, em todos os jogos. Talvez no começo, para tentar evitar aí maiores complicações. É um jogo contra uma equipe frágil, mais fraca do grupo da Libertadores, ao que tudo indica. No final de semana aí sim tem o Internacional, já muda de figura, jogo fora de casa, mas não sei se Pedro e Gabigol vão jogar sempre juntos, não. É isso aí, porque eu imagino o Sampaoli montando o time da maneira que ele acha que tem que ser. Jogadores veteranos com menor intensidade vão ter muito mais dificuldade para jogar. Pode ser sim que ele jogue no sistema com 3 zagueiros, é muito possível que ele faça isso, mas talvez ele varie, não jogue sempre com 3 zagueiros, como até o próprio Vitor Pereira chegou a falar numa das suas últimas coletivas, que não ia jogar sempre com 3 zagueiros, poderia mudar, poderia variar no transcorrer de um trabalho que acabou não tendo sequência com a sua demissão. Mas agora começa a história, né? E para ter paz, evidentemente, ele vai ter que vencer jogos. Se tiver dificuldades e derrotas e empates com times mais fracos, e enfim, a pressão vai ser de novo muito grande, mesmo o Jorge Jesus tendo o compromisso lá com o Fenerbahçe. E se daqui a 2 meses, aproximadamente, um pouco menos talvez, quando terminar o compromisso de Jorge Jesus com o time turco, se ele não renovar o contrato, aí fica pior ainda, porque a cada jogo o Sampaoli vai ter que fazer o time jogar bem e vencer, para que ele não tenha a apurrinhação daqueles que querem que o Flamengo fique à mercê do técnico português. Espalha pra rapaziada aí, compartilha aí nas redes sociais e segue o Poufla, valeu? Esse é o canal Poufla, sempre com bons conteúdos para você. Beijão, abraço e até mais.